Livro de português em mãos, tá? Nós vamos para a nossa última aula de hoje, última correção. Livro de português, página 21. Página 21. Lendo o texto igual a você, impossível, Fernando Bonassi. Meu amigo Serginho ficou preocupado com essa história de Dolly. É que ele tem um irmão com quem briga muito, e se alguém fizesse o menino igual ao irmão dele, ele iria apanhar sempre. Não sei, você tem o mesmo problema do Serginho, mas não precisa ficar preocupado. É que eu tenho primos gêmeos, sabe? Os dois nasceram no mesmo dia e têm a mesma cara. Nas festas, a gente até confunde, eles ficam bem bravos, mas mesmo os meus primos sendo assim, parecidos, puxa, como é diferente do outro. É por isso que eu sei que a parte de fora é só uma parte bem pequena de cada um, porque o que interessa é o que está dentro. Como a gente vê no céu, a terra, o time para o qual a gente torce, a comida de que a gente mais gosta, o que a gente acha das outras pessoas, o que faz a gente ser único, assim como a gente é o jeito que a gente sente cada uma dessas coisas. Ter alguém parecido com a cara do irmão do Serginho, por exemplo, não quer dizer muita coisa. O que tem no pensamento e no sentimento é o que nunca vão conseguir imitar. Viu, Serginho? Bonassi, Fernando, Vila da Gente, São Paulo, Ática, 2002. Vocabulário: bravos, furiosos. Confunde, engana, perturba. Imitar, copiar, reproduzir. O que você já ouviu falar sobre clonagem? Você sabe o que é clonagem? Você acha que o Serginho deve ficar preocupado com a clonagem? Por quê? Gêmeos são pessoas que são parecidas, idênticas uma com as outras. Então, nós temos aí irmãos gêmeos, quer dizer que são irmãos idênticos nas suas características físicas, tá? É igual quando tem um artista que é muito parecido com uma outra pessoa que não seja artista, né? Então a gente vê muita gente aí que imita personagens que são parecidíssimos, mas que não nasceram da mesma mãe. E existem pessoas que nasceram da mesma mãe e que são idênticos, que nós chamamos de gêmeos. E veio trazer também uma curiosidade do que é clonagem. Clonagem é um clone de alguma coisa, de alguma pessoa ou algum animal, tá? Então, a gente tem a mania de falar, fulano é o clone daquele cantor, quer dizer que fulano é idêntico àquele cantor. Então, hoje, nós temos mecanismos, né, que conseguem fazer essa clonagem aí em animais, tá bom? Tem toda uma técnica aí na clonagem, né, feito pelos especialistas para poder fazer a clonagem de algum animal, tá? Bom, foi feita uma clonagem de uma ovelha chamada Dolly. Então, a Dolly, ela foi clonada, então foi feita uma outra Dolly, né, no caso. Então, aqui nós temos aqui um processo, tá? De como que é essa clonagem, tá bom? Aqui nós temos a ovelha doadora do óvulo, então ela doou o óvulo, e aí ele vai passando aqui pelo processo, né? Esse processo aqui chama fusão das células por descarga elétrica. E aqui acontece o quê? Acontece a multiplicação das células. Acontecendo essa multiplicação, nós temos uma mãe de aluguel, a mãe de aluguel, e aqui nós temos o clone da ovelha, tá?
passar aqui nessa fusão aqui das células, né, é retirada também uma célula mamária aqui, que vem para cá, e daqui que vai para outra, para a mamãe de aluguel, tá bom? Então, é assim feito o processo para clonar aí um animal, e a Dolly aconteceu de verdade essa clonagem desta ovelha. Então, né, as pessoas, né, ficaram impressionadas, né, com esse tipo de clonagem. Foi no ano de 1997 que aconteceu a primeira clonagem aí de um animal, no caso desta ovelha, a Dolly, tá? Mas em 1981 já estavam clonando ali clones de ratos, tá? Então já tinha esses clones de ratos. Eles já faziam as clonagens nos ratos, mas em um mamífero ali de porte grande, né, maior, aconteceu com a ovelha Dolly, tá? Então, a gente viu no texto que cada um tem o seu jeito. Por mais que a gente seja idêntico a uma pessoa, nós temos as nossas características próprias. Nós temos o nosso caráter. E isso daí, cada um tem o seu, né? Então, vocês acham que o Serginho deve ficar preocupado com a clonagem ou não? E aí? Pensem, reflitam, tá? Tirem as suas próprias conclusões. Vamos para a página 22. Estudo do vocabulário. Decifre o código e descubra o sinônimo de cada palavra retirada do texto. Então, aqui, de acordo com os números, vocês já responderam aí, né? Então, número 2, em. Número 1, ga. Número 3, na. Então, confunde, engana. Bravos, furiosos, imitar, copiar. Então, aqui nós temos o significado destas palavras, os sinônimos, tá? Número 2, vocês irão encontrar as palavras no diagrama. Perturbar, perturba, reproduzir, bravo, confunde, imitar e furioso. Então, 2, 4, 6 palavras no diagrama. Escreva as palavras que você achou em par com seu sinônimo. Então, nós temos aqui imitar, que é reproduzir. Nós temos aqui bravo, que é furioso. E nós temos confunde, que é perturba. Essas são as palavras que têm par com seu sinônimo, que perturba. Faltou o R aqui, ó. Isto, perturba, que estão no diagrama. Bom, próxima página. De acordo com o texto, responda qual é o título do texto. Então, o nome da história é Igual a Você, Impossível. Quem escreveu essa história? Fernando Bonassi. Na sua opinião, por que os dois irmãos do Serginho nunca seriam exatamente iguais? Então, aqui é a resposta pessoal. Por que você acha que os dois irmãos do Serginho nunca iriam ser iguais?
Porque eles não eram o quê? Vamos pensar aí, tá bom? Pensa e responda. Leia um trecho do texto e responda. Meu amigo Serginho ficou preocupado com essa história de Dolly. Quem é Dolly? Pesquise e em seguida marca a resposta. Então, Dolly é o quê? Dolly é uma ovelha. Ela ficou famosa por ser a primeira ovelha a ser clonada, tá? Então, aqui a gente vai marcar o X. Aqui, nesta frase. Por que Serginho ficou preocupado com a história de Dolly? Por que será que ele ficou preocupado com essa história de Dolly, de clonagem, hein? Porque ele tem um irmão que briga muito com ele. E se fizesse um menino igual ao irmão dele, ele ia apanhar sempre. Porque ele tem um irmão que briga muito com ele e se alguém fizesse um menino igual ao irmão dele, ele ia apanhar sempre, tá? Então, por isso que ele ficou preocupado com a história de Dolly, da clonagem. Você tem irmão ou irmã? Se sim, conte como é seu relacionamento com ele ou ela. Se não, como você gostaria que fosse? Então, se você tem irmãos, você vai escrever aí como que você lidar com seus irmãos, tá? Se você não tem, se você tivesse, você acha que daria bem? Página 24 agora. Leia outro trecho do texto e responda. É que eu tenho primos gêmeos, sabe? Os dois nasceram no mesmo dia e têm a mesma cara. Nas festas a gente até confunde, eles ficam bem bravos. Mas mesmo os meus primos sendo assim parecidos, puxa, como um é diferente do outro? Por que os primos gêmeos ficam bem bravos? Porque nas festas eles são o quê? Nas festas a gente até confunde. Então, nas festas eles são confundidos. Então, por isso que eles acham ruim, né? Porque às vezes uma apronta, acaba o outro caindo a culpa no outro. Então, porque nas festas eles são confundidos. Porque nas festas eles são confundidos. Letra B. Na sua opinião, em que aspectos os irmãos gêmeos são iguais? Então, você vai escrever aí, né? No que você acha que os irmãos gêmeos são iguais? Eu acho que eles são iguais na cor dos olhos, na cor dos cabelos, tá? Na aparência, na altura. Resposta pessoal na letra B. Letra C. Em que aspectos os irmãos gêmeos podem ser diferentes? Também resposta pessoal, tá?
Eles são diferentes na maneira de pensar, no seu comportamento. O que você acha? Você tem um irmão ou irmã? Compare as semelhanças e diferenças entre vocês. Caso não tenha, faça a comparação com uma prima ou primo seu. Depois preencha os quadros abaixo. Então, você vai ver se você tem irmão, você vai colocar. Você vai olhar no seu irmão ou na sua irmã. Se você não tem, vai colocar primos ou primas. O que tem de igual entre vocês? O que tem de diferente? Resposta pessoal também. Página 25, então. Com a ajuda do seu professor, pesquise em revistas e jornais antigos o que é clonagem e escreva nas linhas abaixo o que você achou. Bom, então eu acredito que vocês devem ter feito a pesquisa aí do que é clonagem, tá? Então, clonagem é um meio que a pessoa faz de produzir células, né, de um indivíduo que seja idêntico a ele, tá? Aquela pessoa. Então, clonagem é você copiar ali o outro, né? As características físicas do outro. Clonagem é o ato de clonar. Fazer uma produção de células do indivíduo. Geneticamente. Pode ser que a sua resposta seja diferente da minha, tá bom? Com outras palavras. Você acha que a pessoa foi capaz de inventar a clonagem? É uma pessoa criativa, por quê? Então, resposta pessoal. Se você concorda com a opinião aí, né, da pessoa que inventou essa clonagem, né, que teve essa ideia de clonar animais, se você concorda, você vai colocar o sim e por que você concorda. Você acha certa essa atitude dessa pessoa? Né? Você acha que é certo a gente fazer clonagem também, voltando aí para os seres humanos? Será? Será que é certo fazer uma clonagem de um humano? E aí? Bom, escreva aí a sua opinião. Número 8. Realize uma pesquisa e procure saber se em sua escola ou em seu bairro há irmãos gêmeos. Se houver, tente descobrir se eles são diferentes ou não em relação aos itens abaixo. Então, se você conhece algum gêmeo, tá? Professora, na minha família tem pessoas que têm irmãos gêmeos. Você pode fazer essa pesquisa, tá? Com a sua família. Lá na nossa escola, né, não tem irmãos gêmeos que eu conheça, não tem, tá? Alunos que são gêmeos que estude lá. Mas se você conhece se você tem amigos, né, que são gêmeos, você faça essa pesquisa. Se você não tem, não precisa fazer, tá bom? Você gostaria que existisse outra pessoa igual a você? Número 9 aí. Você gostaria que existisse alguém igualzinho a você? Professora, se for para poder levar bronca, eu queria um, né, que tivesse no meu lugar para levar bronca igual a eu. Bom, brincadeiras à parte, mas você vai colocar aí a sua opinião. 10. De acordo com o texto, o que os cientistas nunca vão conseguir inventar? E aí? De acordo com o texto, o que é impossível para os cientistas inventar? Vocês aí acharam a resposta? O que há no pensamento? O que há no pensamento e no sentimento de cada um.
Isso daí os cientistas nunca vão conseguir inventar. Certinho? E aí, conseguiram chegar a essa conclusão? Bom, terminamos aqui a correção do texto e da interpretação de texto do livro de português. Agora vamos fazer a correção das atividades com encontros vocálicos. Bom, página 29, então, vamos fazer a correção da página 29 e 30, tá? Vou fazer a correção somente da página 29 e 30 e na próxima aula a gente termina as correções aí no livro de português e faz a do livro de matemática para a próxima aula, tá? Então, número 1 aí, escreva as palavras relativas às imagens e circule os encontros vocálicos nela. Então, vocês irão escrever aí o nome do desenho e circular os encontros vocálicos. Primeira imagem é uma mamadeira. Qual é o encontro vocálico da mamadeira? O E e o I. Então, vocês irão circular o E e o I. Depois, nós temos a boia. Qual é o encontro vocálico de boia? O O e A. São as 3 vogais juntas. Depois, nós temos toalha. O encontro vocálico de toalha é o O e A. O-A. E por último aí nós temos o maestro. Maestro também tem 2 vogais juntas, o A e o E. Então nós vamos circular aqui o EI, O e A, o O e o A. E o A e o E, que são as vogais que estão juntas. Próximos desenhos aí, nós temos o camarão. Camarão. Depois nós temos o chapéu. Depois nós temos o relógio. Acento agudo no O. E depois nós temos a vassoura. Vamos circular os encontros vocálicos, que são as vogais juntas. Aqui nós temos o ão. Aqui nós temos o el. Nós temos o i-o. E nós temos o ou. Certinho com o de vocês? Vamos separar as sílabas das palavras que nós escrevemos, tá? Então, vamos separar as sílabas. Primeira palavra, mamadeira. Vamos ver se mamadeira vocês separaram corretamente. Mamadeira, o ei ficou junto. Depois de mamadeira eu tenho boia, então boy, eu falo boia, então o boy é junto e o a separado. Depois eu tenho toalha, isso, toalha. Toalha. Depois eu tenho maestro. Maestro. Depois eu tenho camarão. Camarão. Depois eu tenho chapéu, ó. Chapéu. Depois eu tenho relógio. Relógio. E por último, vassoura.
Irá. E aí, tá correto com o de vocês? Igual da professora? Parabéns! Página 30, então. Página 30, letra B. Quais delas apresentam ditongo? Quais as palavras que tem ditongo, que tem duas vogais juntas, que não se separam? Quais delas apresentam ditongo? Quais as palavras que possuem duas vogais que não se separam? Mamadeira, boia, camarão, chapéu, relógio e vassoura. Essas são as palavras que possuem ditongo. Por quê? Porque as duas vogais ficam juntas. Mas, professora, boia também separa. Boia, o I não fica com A, professora. Tá, o I não fica com A, mas o O fica com o I. Então, se o O fica com o I, boia é uma palavra que é ditongo e também é hiato. Letra C. Em qual delas há hiato? Vou escrever boia, porque boia é ditongo e é hiato também. Boia, maestro e toalha. Letra D. Forme uma frase com as palavras que apresentam hiato e ditongo. Vocês conseguiram descobrir qual palavra que é? Qual palavra que tem ditongo e hiato? Professora, é a palavra boia, isso mesmo. Então, vocês irão escrever uma frase com a palavra boia. Então, boia, ela tem hiato e ela também tem ditongo. Considere a frase do quadro. Eulália amou o presente que recebeu das suas primas. Sobre os encontros que as palavras da frase apresentam, é correto dizer que 4 palavras apresentam encontros vocálicos e 4 encontros consonantais. Vamos ver? Encontros vocálicos, Eulália tem, amou, recebeu, suas, tem 4, né? E encontros consonantais? Encontro consonantais eu tenho presente e tenho primas, então só tem 2. O nome Eulália apresenta apenas um encontro vocálico? Não, né? Ó, aqui é o encontro, o I e o A, outro encontro vocálico. O nome Eulália apresenta 2 encontros vocálicos e primas apresenta um encontro consonantal. Ó, Eulália tem 2 encontros vocálicos, o eu e o ia, e primas tem um encontro consonantal, o PR. Então, esta frase está correta. Vamos marcar o X aqui. Será que tem mais certa? Uma das palavras apresenta os 2 encontros, vocálico e consonantal. Será que tem alguma palavra que tem os 2 encontros? Ó, Eulália amou o presente que recebeu das suas primas. Não tem, né? Ou é encontro vocálico ou é só encontro consonantal. Vou fazer a correção de português só até essa página 30, tá bom? Então, depois a gente vai continuar na página 31, 32 e 34. 34 e 35, tá? Então, as correções realmente são extensas, né? Vai depender do conteúdo, então, igual conteúdo de ética, geografia, já ficou curtinha a correção. Mas conteúdo de ciências foi mais extenso, tá? E o de português também é extenso. Por isso que a professora, né, não vai fazer todo, para não cansar tanto vocês assim. Vocês irão responder aí a atividade no livro de português, página 37 até a página
41. Então, vocês irão responder essa atividade aí para casa, tá? Então, é esse texto aqui, ó. É O Pequeno Príncipe, tá? O Pequeno Príncipe. Então, vocês irão ler esse texto e responder até a página 41. Atividade de casa, de português. Que todos tenham um ótimo final de semana. Que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês. Continue livrando a família de vocês desta doença, né? A gente tá vendo tantos óbitos aí, cada dia que passa, tá aumentando mais o número de óbitos, não está tendo leitos mais nas UTIs. Então a gente vira e mexe, a gente fica sabendo de alguém, de algum conhecido que faleceu. Então estamos passando por um momento muito difícil. Continue se cuidando, né? Um abraço aí apertado a todos vocês, aos alunos que estão 100% online, que a professora não está vendo eles, né? Igual tem os alunos do presencial que a gente ainda se encontra lá na escola, mas os que estão 100% online, a professora não vê, né? Então, um abração apertado aí para todos vocês, que Deus abençoe cada um. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente, ó. Beijos.